Bebés prematuros transportados em segurança para o sul de Gaza. A OMS classifica maior hospital do enclave como zona de morte. Em Israel, os familiares dos reféns do Hamas não perdem a esperança numa solução. Irão apresenta ao mundo o Fatah 2. Míssil consegue deslizar a velocidades hipersónicas até alvo a 1400 km de distância. 31 bebés prematuros foram transportados em segurança este domingo do maior hospital de Gaza para outra unidade hospitalar no sul do enclave. De acordo com as autoridades sanitárias, as crianças serão novamente transferidas, desta vez para o outro lado da fronteira, no Egito. No hospital Al-Shifa, tomado esta semana pelas forças israelitas, permanecem ainda retidas mais de 250 pessoas. Este sábado, uma equipa da Organização Mundial de Saúde teve, por alegadas razões de segurança, apenas 1 hora para visitar o local. Além dos bebés em estado crítico, foram detectados também vários traumatizados com infecções graves e pacientes com lesões incapazes de se mover. Uma zona de morte, assim descreveu a OMS o maior hospital de Gaza, onde encontrou ainda uma vala comum com mais de 80 corpos. Segundo a Agência das Nações Unidas, os sinais de bombardeamento e de tiroteio nas instalações eram evidentes. O exército de Israel prossegue as operações na zona de Rimal, onde diz ter encontrado 35 túneis de armazenamento de armas do Hamas. O ataque do Hamas a território israelita no dia 7 de outubro resultou na tomada de cerca de 240 reféns pelo movimento palestiniano e numa ofensiva militar de Israel sem poupar ninguém na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu tem-se mostrado implacável e garante que não haverá qualquer cessar-fogo enquanto os reféns não forem libertados, ignorando os repetidos apelos da comunidade internacional. No fim de outubro, o Hamas acedeu à libertação de uma pequena minoria dos sequestrados por razões humanitárias. Em Israel, os familiares dos que ainda se encontram nas mãos do Hamas têm pressionado o governo desde então e não descansam enquanto as famílias não estiverem todas reunidas. So many of our community are dead, so many are hostage, so many are deeply traumatized, our home is burned, our community is dispersed across the country. My mom's house is in Gaza with the other people there. And how was she treated? I think that how she's treated is like one little bit of a story in which there were horrific crimes. We have 1,400 dead. We have people that have been mutilated and burnt alive. A mãe de Sharon Lifshitz foi uma das poucas libertadas e diz que não guarda ressentimentos para com os palestinianos. Gaza is taken hostage by Hamas. These people are criminals. They are a terrorist organization that is worse than ISIS, worse than Boko Haram. Yeah, the crimes they've committed are impossible to even say on evening news. Yeah? So these people, my mom has no affinity with. She knows many people in Gaza. She met them over the years. She has seen that, like us, there's human beings there. Apesar das atrocidades cometidas na faixa de Gaza e de se admitir que parte dos reféns tenha já perdido a vida, em Israel ainda há esperança. O Irão apresentou ao mundo o primeiro míssil balístico hipersónico planador do país. O Fatah 2, assim se chama o engenho, foi mostrado durante a visita do líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, ao centro da Força Aeroespacial dos Guardas da Revolução em Teherão. De acordo com os meios de comunicação social iranianos, o Fatah 2 tem a capacidade de, após o lançamento, deslizar até ao alvo até 1400 km de distância. Com este míssil, o Irão junta-se ao pequeno grupo de países com armas altamente manobráveis em longos percursos, onde também se encontram a Rússia, a China e os Estados Unidos. Uma marcha silenciosa pela paz no Médio Oriente reuniu milhares de pessoas no domingo em Paris. A iniciativa, organizada por um grupo de 600 personalidades do mundo da cultura, seguiu um percurso simbólico pelas ruas da capital francesa, com partida no Instituto do Mundo Árabe e chegada no Museu de Arte e História do Judaísmo. Em Helsínquia, manifestantes exigiram o fim da intervenção militar israelita na faixa de Gaza e do comércio de armas entre a Finlândia e Israel. Os dois países assinaram há cerca de uma semana um acordo que permite a Tel Aviv exportar um sistema de defesa aérea conhecido como a Fisga de David, um sistema militar também usado atualmente na guerra contra o Hamas.
Em apoio a Israel, dezenas de pessoas juntaram-se a uma marcha em Varsóvia. Os participantes apelaram à libertação dos reféns capturados a 7 de outubro pelo Hamas e ao fim do antissemitismo. Na Alemanha, que já recebeu 204 mil pedidos de asilo desde janeiro, um aumento de 77% relativamente ao mesmo período do ano passado, a ideia de transferir o tratamento destes pedidos para países fora da União Europeia ganha terreno. Esta política está a desenvolver-se já noutros países, como Itália, Dinamarca e Áustria. European governments see this idea of offshoring asylum processing, moving it elsewhere, as a way to possibly make the return of those who are in need of protection easier, because they wouldn't be admitted to the EU. A Itália chegou a um acordo com a Albânia para transferir os requerentes de asilo para o país vizinho, enquanto os pedidos são processados pelas autoridades italianas. Mas alguns especialistas mostram preocupação. There is the risk of differential treatment between asylum application that will be examined in Italy and asylum application that will be examined in Albania. Indeed, we have to remember that Albania is not bound to European law and regulation on asylum. This means that there could be some issues in terms of the human rights of the asylum seekers. Estão previstos 2 centros de acolhimento, mas há muitas questões sobre a forma como os migrantes serão tratados fora do espaço da União. Le droit européen n'admet pas que tous les demandeurs d'asile soient automatiquement détenus. Il exige une individualisation, un examen individuel de chacun des cas. Il exige également que la détention ne soit pas la solution utilisée en premier ressort et qu'on examine la question de savoir s'il existe ce qu'on appelle des alternatives à la détention. Uma avaliação jurídica inicial da Comissão Europeia indica que a legislação europeia não é aplicável fora do território dos 27, mas não há projetos ainda concluídos entre um Estado-membro e um país não pertencente à União. O exemplo vindo do Reino Unido não é encorajador. O Supremo Tribunal decidiu que o acordo do país com Ruanda para a deportação de imigrantes é ilegal. Os Países Baixos têm 18 milhões de pessoas, mas os seus agricultores criam anualmente, em média, mais de 100 milhões de animais para alimentação, entre gado, aves e suínos. O país é o segundo maior exportador de produtos agrícolas do mundo e metade do território é usado para a agricultura. Esta superpotência agroalimentar enfrenta um desafio em termos de emissões poluentes, nomeadamente de azoto. Em concentrações elevadas, este químico é tóxico para o meio ambiente, incluindo ao nível da água potável. Muitas atividades humanas produzem este gás, mas a agricultura é responsável por 50% das emissões nos Países Baixos. Basically, in the Netherlands, there are two big reasons why we have a nitrogen problem. On the first hand, we are a very densely populated area, and we have the most dense livestock concentration in Europe. And on the other hand, the Netherlands has taken a rather strict interpretation of the European Habitats Directive, which stipulates that for every new kind of activity, we have to realize nitrogen reduction elsewhere. O governo estabeleceu como objetivo reduzir as emissões para metade até 2035. Os agricultores poderão investir para serem menos poluentes ou vender as suas propriedades ao Estado, que criou um fundo de 8 mil milhões de euros para o efeito. Jan Ari Kurevar possui 115 vacas numa propriedade de 90 hectares, produzindo 100 milhões de litros de leite por ano. A sua exploração é quase 100% biológica e o produtor defende que o governo deve impulsionar a inovação, em vez de querer reduzir o tamanho das explorações agrícolas. But a lot of farmers are worried because it's not clear for them what they need to do on their farm to meet the demands of the government. I think there are also possibilities to reduce emissions for dairy farmers as well, if you can help them with the funding to reduce that with technological innovations. We do not have that type of measurements yet. And the other thing would be that the government helps to make your farm more extensive. So to help, for instance, with the availability of land. A questão despoleta aceso o debate político. Se os agricultores estão contra estas medidas, outros partidos e associações ambientalistas querem que sejam ainda mais duras.
Defendem que a venda de propriedade não deve ser voluntária, mas obrigatória, e que a redução das emissões para metade deve acontecer até 2030. We demand that the government helps farmers make the transition to ecological farming with 70% fewer animals in 2030 and 80% fewer in 2050, and actually helps farmers or helps, the market set up a system in such a way that the farmer also has a good income, producing like food for humans instead of a lot of food for animals. Le preoccupazioni di ambientalisti e agricoltori si faranno probabilmente sentire nel voto del 22 novembre e sono destinate a influire sulla composizione del nuovo Parlamento olandese. Vincenzo Genovese, Euronews, L'Aia. Uma vitória impossível de imaginar no início do ano. Javier Milei, o candidato da extrema-direita, vai ser o próximo presidente da Argentina. Aos 53 anos, o homem que entrou na corrida sem qualquer favoritismo ganhou a segunda volta das eleições com 56% dos votos, mais 12 pontos que o candidato da continuidade, o peronista Sérgio Massa. Milei, confessa admirador de Donald Trump, fala em mudança histórica para a Argentina, já recebeu as felicitações do antigo presidente dos Estados Unidos. Também o ex-chefe de Estado brasileiro Jair Bolsonaro esteve entre os primeiros a felicitar o líder populista. Sérgio Massa aceitou a derrota muito antes de todos os votos estarem contados. Apesar de uma inflação anual acima dos 140%, o ainda ministro da Economia teve 44% dos votos. Não é claro se Massa mantém a pasta no governo do presidente cessante, Alberto Fernandes, até à tomada de posse do novo chefe de Estado, a 10 de dezembro.